Recentemente, eu vi uma propaganda partidária na televisão em que um candidato à presidência da República questionava assim para o público que estava assistindo: você recebe em dólar? Quando o dólar sobe, o seu salário valoriza? Se a resposta é não, por que você é obrigado a pagar o preço dos combustíveis em valores atrelados ao dólar? Eu confesso a vocês que eu também sempre tive essa dúvida. Afinal das contas, o Brasil se diz autossuficiente na produção de petróleo, a Petrobras explora petróleo com tecnologia nacional, tecnologia brasileira, os técnicos e engenheiros da Petrobras recebem em reais, então por que nós pagamos o valor dos combustíveis em valores atrelados ao dólar e ao preço do petróleo internacional? Então, para sanar essa dúvida de uma vez por todas, eu fiz uma boa pesquisa e eu quero compartilhar com vocês aqui neste vídeo os resultados dela. De antemão, peço para vocês deixarem um like de vocês e também compartilhar esse vídeo, assim a gente continua trazendo conteúdo de boa qualidade neste canal. Quando a gente quer realmente entender um assunto, é de bom tom que a gente procure um especialista para falar. Como vocês sabem, eu sou advogado, minha área de atuação é outra completamente diferente da área de exploração petrolífera. Então, eu convidei o Vinícius Matos, que ele é engenheiro ambiental e técnico em química, para que ele traga para a gente um cenário, um panorama geral sobre a exploração de petróleo e explicar um pouquinho mais por que o preço do dólar, o preço do barril internacional influenciam tanto no nosso preço da gasolina, do querosene, do diesel, enfim, dos combustíveis que nós pagamos nas bombas de combustíveis. Vamos acompanhar e ver o que ele trouxe pra gente. Olá, Dan, tudo bem? Então, quando a gente fala em autossuficiência, basicamente eu ter uma determinada demanda e produzir tudo aquilo que é necessário para atender essa demanda. Quando a gente tem essa união, eu posso dizer que eu sou autossuficiente em alguma coisa. E desde 2016, o Brasil pode se dizer autossuficiente. Desde 2016, com a entrada do pré-sal, no nosso know-how de exploração, o Brasil passou a produzir muito mais do que o que é necessário, do que é demandado no nosso mercado interno. Dessa maneira, a gente passa até a exportar petróleo para o mundo. Um exemplo disso está aqui em 2019, segundo o site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, o Brasil chegou a exportar cerca de 410 milhões de barris para o mundo. Mas nesse mesmo ano também foi-se necessário a gente importar cerca de 68 milhões de barris. Então, se eu sou autossuficiente, por que eu ainda importo petróleo e alguns dos seus derivados? Aí a gente precisa lançar luz em algumas situações para a gente poder entender essa equação aí, mesmo que a nossa balança comercial de exportação e importação ainda seja muito favorável, na questão petrolífera. Pois bem, para a gente entender melhor essa situação, a gente precisa compreender a forma que é classificado o petróleo. De forma até grosseira, de forma básica, o petróleo ele é caracterizado ou dividido em petróleo pesado e petróleo leve. O petróleo pesado ele precisa de uma demanda energética muito maior para poder ser refinado e obter seus derivados. Além do que, esses derivados que são obtidos do petróleo pesado, em sua grande maioria, ele não tem um valor de mercado tão alto. O petróleo pesado ele gera em grande quantidade, por exemplo, asfalto. Ele gera gasolina, gera diesel, que tem valor de mercado elevado, mas não é em grande quantidade. Já o petróleo leve, ele é mais fácil de ser refinado, mais fácil, entre aspas até, ele é mais, tem uma demanda energética menor para ser refinado, para ser processado, e ainda produz em grande quantidade gasolina e diesel. Eu consigo obter gasolina e diesel, que são dois produtos, entre os tantos outros que a gente tem a partir do refino de petróleo, mas que esses também têm um valor agregado muito maior. Esse é uma caracterização básica, da diferença de petróleo. E a gente precisa entender que no nosso país, grande parte do que é produzido de petróleo aqui vem de petróleo duro, de petróleo pesado. E as nossas refinarias elas foram planejadas, implantadas e pensadas na década de 60 e 70.
onde a gente não era autossuficiente em petróleo, onde a gente importava muito petróleo para poder atender o nosso parque de refino. Então o nosso parque de refino ele foi pensado e projetado para atender e para refinar petróleo leve, que era o que a gente importava nessa época. Então, o nosso parque ele não é preparado hoje para poder fazer o refino do petróleo que é extraído e obtido em território nacional. Então, um outro ponto que temos que levar em consideração são as dimensões geográficas do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais e hoje nós temos apenas 17 refinarias instaladas no território nacional. Dessas 17, a maioria estão instaladas na região sul e sudeste, algumas na região nordeste e apenas uma, por exemplo, na região norte. Dessa maneira, elas ficam mal distribuídas e aí fica às vezes muito mais barato a gente importar em determinadas regiões o petróleo e seus derivados do que simplesmente a gente refiná-los em território nacional. Por isso ainda faz-se necessário também a importação de petróleo e seus derivados para suprir a demanda interna do nosso país. Então, em resumo, podemos dizer que o Brasil ele é sim autossuficiente em petróleo, porém ainda existe a necessidade de fazer a importação do mesmo para atender o mercado nacional. Espero ter ajudado, Dan. Um abraço, até mais. Vini, muito obrigado pelo esclarecimento, foi muito útil a sua fala e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais inteligente do que a gente entrou nesse vídeo. Resumindo, o Brasil realmente é autossuficiente na produção de petróleo, porém o petróleo que o Brasil produz não é o mais adequado para a produção de combustíveis, como é o caso da gasolina. Então a gente exporta e quando a gente compra de volta o produto refinado, obviamente é mercado internacional, então a gente está sujeito ao preço do petróleo internacional e à cotação do dólar. É por isso que o preço dos combustíveis no Brasil é tão atrelado assim à variação dos preços internacionais. É legal a gente mencionar aqui que nem sempre foi dessa forma. Essa política de paridade do preço de importação, PPI, ela foi adotada sob o regime do presidente Michel Temer. Desde então, o governo influenciava no valor dos combustíveis conforme o interesse político, mas de 2016 para frente, o valor do combustível, não só a gasolina, mas todos os derivados do petróleo, ficou sujeito às regras de mercado. Outra coisa interessante e legal da gente trazer aqui e pontuar é que não existe a política correta para a exploração e distribuição e venda da gasolina e outros combustíveis derivados do petróleo. Existe a mais adequada para determinada realidade de algum país. Existem países que tabelam o preço, porém a gente sabe que não existe almoço de graça, então alguém vai ser responsável por pagar esse deságio, que é a diferença entre o preço real e o preço efetivamente cobrado. Outros países, como o Brasil, adotam um preço livre e aí toda a população fica sujeita aos aumentos e quase nunca à diminuição do preço internacional. Existem alguns outros países que criam fundos de reserva com o lucro das petrolíferas e assim, quando acontece uma crise, uma intempérie, ele usa parte desse fundo para amenizar o impacto da alta do dólar e do preço do petróleo. Existem outros países que zeram os impostos incidentes nos combustíveis derivados de petróleo, porque a gente sabe que tudo, praticamente, a nossa sociedade depende muito do petróleo, então se existe algum acréscimo no petróleo, todos os preços vão junto. Então esse é um tema que todos os países observam e se preocupam. E como eu disse, não existe o certo, existe o mais adequado. Até mesmo porque, independente da forma de taxação, de tarifa, de modelo de preço, no final das contas, quem paga essa conta somos nós, cidadãos. E agora, com o fim desse vídeo, com mais informações do que a gente entrou, queria ouvir você. Qual é a política de preço adequada para o nosso país? É a política de livre mercado ou a política de intervenção direta no preço? Ou, sei lá, você pode criar uma teoria inovadora e diferente? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito interessante vê-las. Relembro que nós estamos no ano eleitoral, então os candidatos à presidência da República, que influenciam diretamente na política da Petrobras, devem apresentar propostas efetivas e não apenas populistas, para que resolvamos esse problema de uma vez por todas. Afinal das contas, entra governo, sai governo de um lado e do outro, a gente continua tendo que pagar altos valores nos nossos combustíveis.
chegando no nosso tradicional encerramento de vídeo, quero pedir para você, se você gostou, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo no grupo da família. Se você é novo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e para não perder outros conteúdos que nós trazemos, clica em se inscrever e ativa o sininho, assim você fica por dentro de todos os vídeos que nós trazemos para cá. Agora, se você prefere Instagram, siga-nos também por lá no Política do Bom Senso. Trazemos stories diários sobre política internacional e nacional que influenciam na nossa vida diretamente. Por esse vídeo é só, um abraço a todos, tchau, tchau.